Olá, eu sou José Almeida Júnior, escritor. Hoje vou falar de Helena de Machado de Assis. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqui um recado para vocês. O meu segundo livro, o meu segundo romance, chamado O Homem que Odiava Machado de Assis, já foi para a gráfica. É um romance histórico, assim como Última Hora. Vai sair pela editora Faro. Em breve eu vou voltar aqui com mais informações sobre o livro para vocês. Eu conversei com o meu editor e ele me liberou para divulgar aqui em primeira mão a capa no YouTube. Então, na próxima quinta-feira, dia 9 de maio, eu vou divulgar aqui em primeira mão a capa do livro, O Homem que Odiava Machado de Assis. Então fiquem ligados, se inscrevam no canal, deixe também aqui a sua curtida no vídeo. Helena foi o terceiro romance publicado por Machado de Assis. Saiu primeiro em folhetim no Globo, jornal de Quintino Bocaiúva, em 1876. No mesmo ano, Helena foi publicada em livro simultaneamente no Brasil e em Portugal. Aqui no Brasil saiu pela Garnier. Helena foi o penúltimo romance da primeira fase de Machado de Assis, que alguns ainda chamam de fase romântica. Mas mesmo nos primeiros livros de Machado já tinha algumas características do realismo, por isso eu prefiro chamar de romances da primeira fase de Machado de Assis e não romances românticos. O próprio Machado de Assis considerava Helena o seu melhor romance dessa primeira fase. Ele declarou isso na advertência, numa espécie de prefácio que ele fez na última edição, de 1905. Nessa mesma edição, Machado de Assis deu um tom mais realista ao romance, tirou algumas expressões mais melosas, típicas dos folhetins do período em que foi lançado na primeira edição. Eu ainda prefiro Yaya Garcia, o último romance de Machado de Assis da primeira fase, mas também acho que Helena tem uma importância muito grande, principalmente se for lido com atenção especial de como Machado de Assis tratava as relações sociais que ocorreram ali no período do romance retratado. Já falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a Garcia, mas vou repetir aqui. Machado de Assis explora nesses romances da primeira fase a relação paternalista entre pessoas livres, ou seja, entre pessoas não escravizadas. O próprio Machado de Assis cresceu nessa relação paternalista como agregado, desde a infância no Morro Livramento até na fase adulta como funcionário público, depois nos jornais onde ele trabalhava, enfim. Por isso que na obra dele quase sempre tem a figura do agregado. Em Helena, Machado de Assis avança bastante no domínio da prosa, em relação aos dois romances anteriores. Em termos de enredo, é um dos melhores, incluindo os romances da segunda fase. Machado de Assis explora as técnicas de folhetins. Alguns capítulos acabam com gancho para que o leitor fique na curiosidade de ler no dia seguinte. Enfim, é uma técnica que era usada para dar fidelidade aos leitores de jornais. O livro começa com a abertura de um testamento, do testamento do conselheiro Vale, um homem rico da aristocracia do Rio de Janeiro. O conselheiro reconhece no testamento Helena como filha e diz que Estácio, até então o único herdeiro dele, filho do conselheiro, e a irmã do falecido, a dona Úrsula, deveriam receber Helena em casa e deveriam tratar também Helena com carinho como se fosse filha de um casamento legítimo. Vejam a força do poder patriarcal. O conselheiro morre e a vontade dele é perpetuada, inclusive quanto aos sentimentos. Não basta que os herdeiros acolham Helena, é preciso tratá-lo com carinho. Dona Úrsula fica revoltada com aquela situação, em princípio ela não quer aceitar. Ela não quer acolher a nova herdeira, que para ela era ilegítima. Dr. Camargo, o médico amigo da família, também discorda do testamento. O médico queria casar sua filha, Eugênia, com Estácio, não ficou satisfeito em dividir a herança, em que Estácio dividisse a herança com Helena. Mas Estácio, em momento algum, pensa em descumprir a última vontade do pai. Ele acolhe prontamente Helena em casa. Helena estava recolhida num colégio interno em Botafogo, antes de morar com a família. No início, Dona Úrsula não recebe bem Helena em casa. Helena ainda era vista como agregada, como uma herdeira
não legítima. Ela não é bem recebida nem mesmo pelos agregados e escravos que trabalhavam ali na casa. Mas Helena era uma moça muito inteligente, era prendada, trocava piano, falava fluentemente francês, arranhava inglês, italiano. E Helena logo vai conquistando todo mundo na casa, inclusive Dona Úrsula. Estácio também começa a se apaixonar pela moça, né, que ele supunha ser sua irmã. Helena é um personagem muito forte. Machado de Assis tem muitos personagens importantes, né, femininos, né, com inteligência muito superior à masculina. Basta lembrar de figuras como Capitu, Yaya Garcia, Sofia de Quincas Borba. Helena sabe que não é filha do conselheiro, né? Ela conhece o pai, inclusive ela faz visitas constantes a ele. O nome do pai é Salvador. Ela reconhece então a condição dela de agregada e ela sabe que como aquele sistema paternalista, aquele sistema patriarcal funcionava. O romance é muito mais do que um drama de folhetim, né, com um amor impossível de irmãos, que na verdade não são irmãos. É preciso ler Helena com a lupa para extrair as nuances das relações sociais do período entre senhores e agregados, entre senhores, agregados e escravizados. Então, Machado de Assis explora muito bem todos os conflitos dessas classes que conviviam no Segundo Império, no Segundo Reinado. Eu vou citar aqui 2 exemplos de como Machado de Assis trata essas questões sociais. Primeiro, Estácio e Helena estão cavalgando no Andaraí. Eles estão tendo uma discussão a respeito das vantagens da riqueza. Parecia ali uma discussão banal entre pessoas ricas e fúteis. Mas em determinado momento Estácio diz para Helena, né? Vê aquele preto ali, para fazer o mesmo trajeto que nós fazemos de cavalo, ele terá que gastar a pé mais de 1 hora. E aí Helena dá uma resposta genial que eu vou ler para vocês na íntegra. Tem razão, disse Helena. Aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isto uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo, quer o desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é talvez esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade. Vejam que resposta de Helena para Estácio. Ela mostra para Estácio uma visão de mundo que não é dele, né? Ou seja, não é uma visão de escravocrata, como era a visão de Estácio. E ela mostra claramente ali para ele que a visão de mundo dele não pode servir de régua para todo mundo. Se para Estácio andar rápido e a cavalo é importante, para o escravizado, aquele tempo andando a pé é um momento de liberdade. Agora eu vou mostrar para vocês outra cena. Estácio está desconfiando dos passeios de Helena com o escravo Vicente. Esses passeios de Helena era para visitar o pai, o Salvador. Um dia Estácio flagra uma dessas visitas e ele vê Helena saindo da casa do pai com Vicente. E ele resolve entrar. Ele percebe ali, ele estranha porque a casa era muito pobre, mas Salvador recebe muito bem Estácio e num determinado momento o pai de Helena se lamenta do estado de penúria que ele vive ali naquela casa. Então Estácio tenta dar ali uma lição de moral no pai de Helena, dizendo que um homem forte, um homem moço, um homem inteligente não tem o direito de cair na penúria, né? Ou seja, mostrando ali que ele tinha força para trabalhar e não precisava viver ali naquela situação. E eu vou ler aqui a resposta que o pai de Helena dá para Estácio, que é tão boa quanto a resposta que Helena deu para Estácio naquela outra ocasião. Sua observação, disse o dono da casa sorrindo, traz o sabor de chocolate que o senhor bebeu naturalmente esta manhã, antes de sair para a caça. Presumo que é rico. Na abastança, é impossível compreender as lutas da miséria e a máxima de que todo homem pode, com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado.
há de sempre parecer uma grande verdade a pessoa que estiver trinchando o peru, pois não é assim. Veja um tom da resposta que Salvador dá para Estácio, né? Assim como Helena, ele mostra para Estácio que o mundo dele não serve de parâmetro para os outros, né? Estácio é uma pessoa rica, que vive de renda, que não precisa trabalhar, né? Então quem é ele para dar uma lição de moral para uma pessoa pobre, né? O pobre pode morrer de trabalhar ali, que ele não vai sair do canto. O que o Salvador diz ali para Estácio é que é muito fácil para um sujeito rico que bebe chocolate e trincha o peru, né? O chocolate e o peru, Machado de Assis aí usa como tom de ironia, como ironizar, uma forma de ironizar essa aristocracia. Então é muito fácil para essa aristocracia falar em meritocracia, né? Isso para falar da expressão da moda atual, né? Meritocracia. Então, para quem reclama da falta de consciência social de Machado de Assis, tem que ler Helena, né? E quem já leu Helena nos tempos de escola e não se atentou para essas questões de relação de classe, essas relações sociais exploradas por Machado de Assis, eu recomendo que faça uma releitura, né? Uma releitura observando esses aspectos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deixem aqui a curtida, se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.